Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui. Decidi regravar esse vídeo, fazer esse vídeo de novo, né? Mais detalhado, mostrando melhor a minha build, meus equipamentos, as cartas que eu tô utilizando, narrando também o que eu tô fazendo. Então o objetivo desse vídeo vai ser comparar o set novo, ou seja, com a chegada da capa UltiOS, a gente teve uma redução na recarga do Adoramos, e aí ele, na verdade, ele é um combo com uma arma, então a gente pode chamar de build nova porque ela quebrou o set antigo, que seria o combo do Cap do Meshir com a vara e penitência, então com a necessidade da gente combar uma arma com a capa, a gente quebrou isso, então por isso estou chamando de build nova. E aí com essa build nova, ou seja, quebrando, né, esse set antigo, a gente permitiu a construção com outros equipamentos. E aí nessa semana de discussão, né, desde que saiu a capa, muita discussão na aba dos ABs, o tutor, o pessoal animado. Eu também soltei aquele vídeo na ansiedade, muito rápido, e aqui por isso que eu decidi também trazer esse vídeo que depois dessas semanas de teste, tudo que a gente discutiu, testou, o set Selene ele ficou bem adequado para build, muito confortável, com multiplicadores muito bem distribuídos, né? Então a gente tem multiplicador direto em monstro-chefe, multiplicador em propriedade. Então, além de que os acessórios, né, o combo dos acessórios tem uma redução ali da conjuração fixa, tanto em porcentagem quanto o 0,3 que dá o adereço. Então ele ficou muito confortável para build nova. Porém, né, não vou discutir isso nesse equipamento, mas comentando brevemente, a build nova, a gente pode fazer uma construção, por exemplo, com hatch intensificação, com a asa de Yggdrasil. Só que daí é uma outra construção, o dano não ficou tão alto, também a build não ficou tão confortável quanto a Selene, mas ficou muito próximo o dano se a gente utiliza as armaduras certinho, mas ficou uma build diferente, daí uma build mais voltada para resistência, o cast fixo dela realmente fica bem sofrido, porque não tem nenhuma redução de fixa, então, mas são outras construções. Num segundo vídeo eu vou estar discutindo isso, mostrando esses testes também, mas o objetivo aqui é realmente a gente discutir o que foi de muita ansiedade nessas duas últimas semanas, que build nova, build antiga, qual que é melhor, o pessoal quer chamar alguma de melhor ou pior. Mas bom, vamos rápido aqui para os testes, para quem tiver curioso, muito blá blá blá, né? Mas bom, a build antiga, a gente tinha mais ou menos esse dano, com esse spam. Lembrando que os hits do Adoramos, esses hits individuais são multiplicados por 10, por isso que eu bato rápido, então é só considerar 3.6, 3.7, então nessa faixa para build antiga, 3.8, e o spam fica nesse ritmo, né, um Adoramos por segundo. O que eu acho já legal comentar sobre a build antiga que não dá para fazer na nova, o Lex. Isso é um diferencial muito legal da build antiga que não consegui encaixar na build nova. Você consegue utilizar o Lex entre cada Adoramos por ter 1 segundo de recarga, então esse maior tempo permite que você encaixe a Lex e maximize ainda mais, na verdade duplique seu DPS, fica muito forte, você vai levar os MVPs muito mais rápido se você garantir esse Lex. Porém, não é toda hora que você consegue usar isso, né? Às vezes você tá, por exemplo, competindo um MVP na Chefenia e aí não dá certo, né? Então não dá pra considerar isso a todo momento. Então vamos passar agora pra build nova. O spam, ó que bonito que fica. Ali tava com Lex, o primeiro hit. Então o spam fica nesse ritmo mais ou menos. Muito legal. Aqui, né, como eu já falei agora há pouco, não dá pra encaixar o Lex, né? Mesmo se eu tivesse uma redução de pós-conjuração, não dá. Inclusive, se alguém conseguir, né, fazer essa manha de encaixar o Lex no spam da build nova, comenta aí, me conta, porque realmente eu não consegui, né? Além da pós ficar um pouco apertada, se você não considerar, por exemplo, algumas features do jogo, a pós fica apertada. E a Alex tem uma animação que mesmo que você zere a pós, você não consegue encaixar isso. Então não dá pra considerar isso na build nova. Mas o spam, né, e percebam que o dano ficou muito próximo. É importante também comentar que esses dummies, eles têm umas configurações meio... não muito usuais, não muito comuns, né? Por exemplo, as criaturas malditas no PVM são em sua maioria demônios ou morto-vivo. Então aqui, nesse caso, ele é maldito amorfo. Então é outra configuração que acredito que nem tem MVP. Então os multiplicadores, eles vão se comportar de um jeito aqui que vão ser diferentes para cá. Por exemplo, os set Selene vão ter muito mais multiplicadores sendo aproveitado aqui, porque, por exemplo, o combo do laço com broche dá muito multiplicador em monstro-chefe, então vão funcionar para todos os dummies aqui que a gente testar, então é muito dano. Também tem muito dano em propriedade, ou seja, danos de propriedade sagrado, tem esses multiplicadores que também são muito bons, muito bem aproveitados em qualquer criatura, enquanto que a build antiga, ela já é mais debruçada em multiplicadores direto no Adoramos, né? O Cap com a vara tem
muito dano, né, direto no Adoramos, tá vendo? Aqui dá 210% na condição que tá aqui. Então, além dos acessórios, o combo com a penitência. Então, são multiplicadores diferentes. E aqui, por exemplo, no dummy não está sendo aproveitado muito bem a Abissal com a Monra Pesadelo por ser um alvo maldito amorfo. Então, isso deve ser levado em consideração. Vamos bater aqui em outro alvo. Eu não sei se eu explorei os equipamentos, as cartas, né? Acho que não. Tô usando o cap na build antiga. Tô usando o cap do Mistir, sexta com Kiel, né? Tô usando aqui o patch de 10% de dano mágico, o ursinho. Camuflado, Abissal com a Monra Pesadelo, a Vara Sagrada mais 14 com PA e PE 3, carta Alma de Margareta. O Purificado eu tô usando o mesmo para as duas builds, ele com Alice, com 59% de DFM, bypass. A capa eu tô usando o Manto Temporal de Inteligência com pós, para a gente conseguir fazer aquele efeito que eu mostrei da Lex. Penitência com Verite Pesadelo. Anel de Adoramos e Colar do Salomão com Mula. Daí da build nova seria Celine com Kiel. Sexta com Vesper. A gente precisa usar uma Vesper porque o bypass da build nova fecha aqui. 30, 60, 10. Então fecha nessa tríplice de Vesper, escudo e refino da capa, o que é meio chatinho, é meio engessado. Eu acho que esse seria o tendão de Aquiles da build nova. É bem chato, tipo, por exemplo, eu não tenho um purificado com 60, então eu tô fechando 99% de bypass e esse 1% eu vou ter que superar. Mas, enfim, continuando, daí o Celine da build nova eu tô usando com a Monra Pesadelo, no mais 13. A arma aqui, ambos os multiplicadores estão sendo aproveitados nos dummies, que são médio, 2 cartas Margareta. Carta livro na capa. Mega Patas, então a build nova ela é interessante um switch de botas, né, pro Bispo. Mega Patas e Bispo. Muito legal. O Mega Patas dá bastante dano, principalmente nesses alvos. E qualquer alvo que for humanoide, a Botas Decadente com Bispo amassa, fica muito forte. E os dois acessórios, ambos com Mula. Aí aqui os Shadows, estou usando o escudo no mais 8. O combo da Greva com... na verdade estou com todos os Shadows, né, fechadinho de AB. Só que é importante considerar que aqui dá 3% de dano mágico do combo com a Greva. E aqui também dá 3% de dano mágico. Então os multiplicadores são esses, mais ou menos. Então aqui pro alvo demônio. 2.4, 2... O que é importante comentar sobre a build antiga? A gente usa o Colar de Salomão, que ela tem um efeito passivo toda vez que a gente ativa a amplificação. Os dummies aqui de raça, eles são neutro, então a gente vai aproveitar, né, esse multiplicador de dano neutro. Então a gente amplifica, o primeiro hit vai ser bem forte, mas ainda assim vai ser mantido, né, esse dano por 10 segundos. É muito interessante esse efeito, muito significativo. Ó, vai reduzir, vai cair, caiu. Depois de 10 segundos passa, mas é importante considerar ele porque ele é bem significativo. Aqui eles são neutros. Com a build nova, o dano foi esse. Ficou bem similar, se você considerar o efeito do Salomão. Ficou bem próximo, mas com o dobro de spam. Então para essa configuração, um dummy médio, demônio, propriedade neutro, que seria mais ou menos o Vigia, né? O Vigia acho que é grande. Então a build nova tá com um desempenho muito interessante. Agora eu coloco um clipe rapidinho, né, acelerado, batendo nesses alvos da OGH, que são alvos que são considerados chefes, são sombrios e de raça morto-vivo. Então eles vão ter um máximo aproveitamento de ambas as builds. Percebam como elas têm um desempenho muito parecido nesse tipo de criatura. Aí com a build antiga, tô dando na faixa de 10kk, 11kk. Percebam. 9.8, 11kk, 10kk. Nessa média. E aí agora eu vou passar para a build nova. E percebam que o dano vai ficar meio que a metade. Aí eu já entro com a build nova, o dano fica a metade. Então, aí seria já uma comparação mais justa, né? Ali, ó, 5.6. 5.9, então é muito parecido o desempenho, se a gente for considerar alvos que têm um bom aproveitamento. Isso vale até para as outras armaduras, glacial, natural.
Então, é muito difícil apontar qual é a melhor build, qual que é o melhor potencial, porque elas vão variar para cada cenário. Agora eu vou mostrar enfrentando o Andarais, com a build nova versus a build antiga. E percebam que eu, particularmente, prefiro a build antiga. Para mim é muito mais fácil, muito mais rápido, ó. Na faixa de 7kk e depois com a build antiga. E aí depois agora eu vou botar um videozinho de Build 5, Chefenia. Curtam o vídeo, galera. Abraço, tchau!